Bênçãos do céu estejam com todos vocês nesse momento, quando nós vamos parar para refletir e pensar um pouco na palavra do Senhor. Quando eu conversei primeiramente com a Zina, ela me perguntou qual seria o tema. Eu pensei assim, vou falar algo sobre oração. Eu gosto de pensar sobre oração, eu gosto de estudar sobre oração, e ela é fundamental para a nossa jornada espiritual, porque o evangelho ele deve ser praticado além do templo, além da liturgia. O evangelho deve ser vivido em todos os momentos e em todos os lugares. E na minha ideia, na minha concepção, naquilo que eu tenho estudado, naquilo que eu tenho visto, a oração é o que começa a nossa relação com Deus, nosso relacionamento com Deus. É a oração que transforma o nosso encontro com Deus em um relacionamento com Deus. A oração faz com que eu consiga alcançar intimidade com Deus. Porque veja, há uma diferença entre encontrar-se com Deus e relacionar-se com Deus. Porque é possível encontrar-se com Deus em diferentes situações, maneiras, ou quando você precisa, ou quando você necessita, mas ter relacionamento com Deus é algo completamente diferente. Deus fala comigo pela palavra, pela Bíblia. Então, este livro que eu tenho nas minhas mãos é Deus falando comigo. Só que a relação com Deus, ela deve funcionar na base do diálogo. Se Deus fala comigo por meio da palavra, eu falo com ele por meio da oração. Quem não fala com Deus pela oração, pode frequentar a igreja todos os dias, pode fazer atos de bondade, de caridade, de auxílio, de atenção ao próximo, mas sem a oração não terá relacionamento com Deus. Porque para qualquer relacionamento é preciso ter tempo de qualidade, conversa saudável, conhecimento mútuo. Ou seja, quanto mais falamos com Deus, mais relacionamento teremos com Deus e mais profunda será a nossa caminhada com Deus. Algumas vezes, o silêncio ou a manifestação ausente de Deus, que é sentida ou experimentada por alguns, pode ser entendida ou às vezes explicada por falta de relacionamento, porque Deus sempre fala. A grande questão a se levantar aqui é: será que nós sabemos ouvir a Deus? Ou será que nós estamos dispostos a escutar a Deus? Então, se eu preciso ouvir Deus falar por meio da palavra e eu preciso falar com Ele por meio da oração, nós estamos tratando de dois pilares que são fundamentais para o desenvolvimento da vida espiritual. Se Deus aparentemente não está falando, a pergunta a ser respondida seria: e você? Está disposto a ouvir aquilo que Deus tem para falar? Temos que sair desta ideia de uma oração superficial, porque oração não é apenas um meio para obter as bênçãos de Deus, mas as bênçãos virão sobre aqueles que fazem da oração um meio de comunicação com Deus. Há dois versos na Bíblia que eu gostaria de ler com vocês. O primeiro está em 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo número 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a Bíblia na palavra do Senhor: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Paulo aqui, ele está criando uma diferença e que muitas vezes nós achamos que é uma coisa só. Paulo diz assim, olha, façam súplicas. Súplica é uma coisa, e depois ele diz, façam orações, que seria outra coisa. Súplica e oração não são a mesma coisa, porque se fosse a mesma coisa, Paulo diria, façam orações.
e a súplica estaria contida na oração. Depois ele diz assim, olha, façam intercessões. Intercessões são categorias diferentes de diálogo que nós desenvolvemos com Deus. E depois ele diz, e tenham também ações de graças. Então, neste verso, Paulo está dizendo que existem as súplicas, as orações, as intercessões e ações de graças. Um outro verso interessante também é o que está em Efésios, no capítulo 6. Vamos voltar algumas páginas, se você dá com a sua Bíblia aí. Logo depois do livro de Gálatas, está Efésios, capítulo 6, e o versículo número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mais uma vez, Paulo aqui separa oração e súplica. E diz que nós precisamos nos manter em oração o tempo todo. E esta oração acontece no Espírito, perseverando, suplicando por todos os santos. Desses dois versos, eu quero tirar algumas ideias que acompanham a minha trajetória, a minha jornada espiritual. São princípios que eu compreendo sobre a oração e que me ajudam a ter um relacionamento mais profundo com Deus. Primeiro pressuposto, de acordo com aquilo que Paulo nos disse nos versos que lemos, orar não é a mesma coisa que suplicar. Eu entendo que orar é mais do que suplicar. Como assim? Qual é a diferença entre oração e súplica? Oração é a conversa que você tem com Deus. E súplica são os pedidos que você faz a Deus. A maioria dos cristãos hoje, infelizmente, interpretam oração como súplica. Ou seja, para eles, orar é apenas pedir. Já não sabem mais orar. Nós, às vezes, somos levados a nos comunicarmos com Deus apenas para fazer uma lista de petições, sempre para alcançar algo ao nosso favor. As orações acabam sendo súplicas que, na maioria das vezes, são apenas para solucionar os nossos problemas. E assim, pastor, e tem algum problema em suplicar? É errado suplicar? É errado pedir? Não, eu não estou dizendo que é errado pedir. Eu não estou dizendo que é errado suplicar. Tanto que Paulo diz que devemos falar com Deus por meio da súplica. A grande questão é que nós ficamos suplicando e esquecemos de orar. Nós não desenvolvemos a oração em nossa vida, porque orar significa dialogar com Deus. Então, quando a súplica assume o lugar da oração, nós não oramos, mas nós passamos apenas a pedir. Pedimos, pedimos, pedimos e pedimos. Às vezes, quando os pais falam assim para os filhos, já oraram antes de dormir? E o filho diz, não, pai, vou orar agora. Será que foi feita, de fato, uma oração antes de dormir? Ou aquele filho está apenas encaminhando para Deus os seus pedidos? É a prova do dia seguinte, é a situação que tem que resolver, é o problema para ser solucionado, como nós somos muitas vezes levados a fazer o mesmo, porque os nossos filhos acabam aprendendo pelo exemplo, porque oração para nós é pedir. Ao invés de dizer para o outro, você já orou? Alguns até poderiam dizer assim, você já pediu? Quando vamos comer, por exemplo, temos o hábito de agradecer a Deus pelo alimento. Temos o hábito de levantar ao Senhor ações de graças pelo cuidado que Ele nos dá. E podemos suplicar a Deus a bênção sobre o alimento. Mas não entraria nesta categoria de Paulo aqui, que trata sobre a oração. Porque orar é dialogar com Deus.
Orar é conversar com Deus. Há algo que funciona muito bem para mim e que talvez funcione para você ou pode funcionar para você se você ainda não começou. Eu gosto de escrever as minhas orações. Eu gosto de ter um caderno onde eu coloco ali a minha conversa com Deus, o meu diálogo com Deus. Na oração e não na súplica, porque eu posso transformar o meu caderninho de oração num caderninho de súplica, porque há muitas pessoas que me escrevem em redes sociais, que me encontram em diferentes lugares e que me pedem orações. E na maioria, essas orações que elas pedem, na verdade, elas estão pedindo súplicas. É pelo filho, é pela filha, é pelo esposo, é pela esposa, é pelo pai, pela mãe, pelo trabalho, por uma situação de saúde. E nós fazemos as súplicas, mas precisamos ir além das súplicas. Conversar com Deus como se dialoga com uma pessoa. Conversar com Deus como quando você conversa com a sua esposa ou com o seu esposo. Isto é orar. Orar é sair de um nível mais superficial, apenas de fazer um pacote de pedidos para o céu e encaminhar, esperando que agora Deus responda tudo aquilo que eu quero, ou esperando que Deus solucione todos os meus problemas. E no final, não passamos tempo com Deus, não passamos momentos a sós com o Senhor, não tivemos tempo para conversar com Deus, sem querer arrancar alguma coisa de Deus, sem querer tirar alguma coisa de Deus. É apresentar-se diante de Deus, dizendo o seguinte: Pai, está aqui, Rafael, vamos conversar? Vamos dialogar? Vamos passar tempo juntos? Tempos que são importantíssimos, tempo que acaba sendo de qualidade, tempo do qual valorizamos. Pedir não é errado, mas precisamos sair de uma vida de pedidos para uma vida de oração. E nessa vida de oração, entendemos que a vontade de Deus é sempre suprema a nossa vontade e que Ele fará sobre nós e por nós aquilo que é o melhor. E aquilo que Deus faz por mim, nem sempre é aquilo que eu peço, porque há muitos pedidos que eu faço para Deus que eu entendo que seria o melhor para a minha vida, mas logo descubro que não era o melhor. Porque Deus que enxerga o todo, que vê onde eu não vejo, que percebe o que eu não percebo, que sabe o que eu não sei, ele me tratará de uma maneira completamente diferente. Eu gosto de uma frase que eu li recentemente que diz assim: Deus nos dará aquilo que nós pedimos, ou Deus vai nos dar aquilo que nós pediríamos se soubéssemos o que ele sabe. Então, como Deus sabe todas as coisas, os nossos pedidos nem sempre serão atendidos. E há muitas pessoas que se frustram na caminhada espiritual, que se frustram em sua fé, porque acham que Deus tem que fazer as coisas do jeito que elas pensam. Ou elas determinam que Deus deveria agir de determinada forma, e quando Deus não faz, gera frustração, gera decepção, gera revolta, ou algumas pessoas até deixam o Senhor, abandonam a Deus, viram as costas e vão embora, porque pensam assim: ah, se Deus fosse Deus, eu não deveria passar o que eu estou passando, ou se Deus fosse Deus, eu não deveria estar enfrentando o que eu estou enfrentando. Só que este é um equívoco. Nós precisamos orar a Deus, e a oração me conecta com Deus de tal forma que os pedidos acabam e não em algo principal. Eu deixo de olhar para Deus apenas como alguém que vai me dar aquilo que eu peço, ou como alguém para conceder o favor que eu necessito, mas eu olho para Deus como meu amigo, eu olho para Deus como meu pai, eu olho para Deus como aquele que está sempre ao meu lado, eu olho para Deus como aquele que está interessado na minha vida, e aquele que quer saber das minhas particularidades, aquele que quer rir comigo, aquele que quer chorar comigo, aquele que quer me abraçar, aquele que quer ficar comigo, às vezes sem falar nada, mas que se torna importantíssimo, porque a presença de alguém transforma tudo.
um outro pressuposto da oração. Se não há diálogo, nós não estamos orando. E se nós não estamos orando, estaremos apenas correndo atrás dos nossos interesses. Tristemente, existem pessoas que só se lembram de Deus para pedir. Como você se sentiria se um amigo ou uma amiga apenas lhe procurasse para fazer pedidos? Você logo pensaria assim: ah, é uma amizade interesseira, porque nunca liga para saber se eu estou bem, nunca me escreve para saber como eu passei meu dia, mas quando necessita de alguma coisa, aí lembra de mim para pedir. Essa relação interesseira fragiliza a amizade e faz com que você, de certa forma, até se distancie dessa pessoa. Agora, com Deus, muitos estão desenvolvendo este tipo de relação. Ao invés de orar, apenas pedem, não dialogam, correm apenas atrás dos seus próprios interesses. E nesse sentido, a oração, então, ela perde muito da sua força e da sua eficácia, porque eu me torno um egoísta que vou a Deus por interesses, algumas vezes financeiros, econômicos, de saúde, ou seja, eu olho para Deus como um degrau que vai me ajudar a chegar mais alto, ou como alguém que vai me dar algo que eu quero, alguém que vai satisfazer uma necessidade que eu tenha. Mas a oração envolve diálogo, envolve conversar. E quando nós não temos orações e ficamos apenas nas súplicas, isso acaba gerando uma relação frustrante com Deus. Um relacionamento deficitário com Deus, porque não conseguiremos mergulhar nas profundezas do relacionamento que Deus tem para nós. Nós vamos ficar na superficialidade das bênçãos também, não apenas do relacionamento, porque Deus quer que nós cavemos nosso relacionamento com Ele. Deus quer que nós nos aprofundemos no relacionamento com Ele. Passar tempo com Deus é ficar com Ele e só com Ele. Faça um teste. Hoje à noite, antes de dormir, tente orar sem pedir, sem encaminhar para Deus nada que você necessite. Converse apenas com Ele. Fale para Ele do que está acontecendo. Conte para Ele. Abra o seu coração. Derrame-se diante dele. E você vai ver que, aparentemente, pode parecer fácil orar sem pedir, mas você vai ver que é difícil. Algumas vezes eu faço esse exercício. Eu me desafio a mim mesmo para orar sem pedir. E sem perceber, algumas vezes eu já me vejo pedindo. Eu já me vejo encaminhando para o céu uma lista de coisas que eu gostaria que Deus fizesse. Nesse momento, a minha oração se transformou em uma súplica. Eu estou agora suplicando, mas além da súplica, eu preciso da oração. Um outro ponto que nós precisamos entender com relação à súplica. Há algumas súplicas que nós fazemos a Deus que podem acabar se tornando motivações egoístas. Como assim? Quando eu peço algo para mim em detrimento do próximo. Para pensar nisso. Há algumas súplicas que chegam ao céu quando eu quero algo em meu benefício, mas que para eu receber o benefício, alguém não receberá. Por exemplo, alguém que suplica assim: Senhor, vai ter um concurso e eu vou fazer esse concurso. E eu gostaria que eu fosse o aprovado no concurso. Eu gostaria que esta vaga fosse para mim. É uma súplica. E você pode suplicar e pedir para que Deus te ajude a passar no concurso. Mas veja, quando eu peço que eu passe no concurso, eu também estou pedindo que os outros sejam reprovados.
porque se apenas um irá passar, se apenas um irá alcançar a vaga, se apenas um chegará a ter a posição, isso significa que os outros que fizerem o concurso não vão passar, não vão chegar. Então, as súplicas podem ser para uma motivação apenas minha e pessoal, quando eu peço que eu ganhe e o outro perca, que eu receba e o outro não. Desta perspectiva, alguém pode até dizer assim, pastor, quando um recebe e o outro não recebe, significa que Deus abençoa um e amaldiçoa o outro? Ganha quem tem mais fé? Ganha quem suplica mais? Ganha quem fala palavras mais bonitas? Eu acho muito difícil ser Deus. E se existe algo que eu não gostaria de ser, definitivamente é Deus. Porque veja só, como é que você lida com uma situação dessas? Quando as pessoas suplicam por uma bênção que significa não dar a mesma bênção para outras pessoas, porque apenas um poderá ser abençoado, apenas uma poderá ser abençoada, os outros não alcançarão essa bênção. Lidar com todas as situações é muito difícil. Portanto, a súplica, ela tem o seu papel. A súplica, ela tem a sua razão, mas você não pode condicionar a súplica a uma resposta sempre de acordo com aquilo que você quer. Ficou claro esse ponto? Deus não vai responder à súplica sempre da forma como você exige ou como você acha. Deus responderá à súplica como tem que ser respondido. Um outro pressuposto que eu tenho sobre a oração. As frustrações e as pessoas que abandonam a Deus pensam que, por terem se encontrado com Deus, começaram com ele um relacionamento. E aqui está o equívoco, porque o meu relacionamento com Deus não se dá no encontro. O meu relacionamento com Deus se dá na permanência. Se eu ouço a Deus, se eu estou na presença de Deus, se eu passo tempo a sós com Deus, eu desenvolvo um relacionamento com Ele. Então, eu preciso ter a palavra e preciso ter tempo de qualidade com o Senhor. E esse tempo de qualidade estão as minhas orações, as minhas súplicas, está a minha ação de graças, está todas as formas que eu tenho de me conectar com Deus. Portanto, lembre-se que as minhas orações, elas não servem para fazer Deus mudar de opinião. Isso não significa que eu não posso fazer a Deus os meus pedidos de oração, daquilo que eu gostaria que eu fosse, ou daquilo que eu gostaria que acontecesse, ou daquilo que eu desejo. Você pode fazer esse tipo de pedido para Deus, mas lembre-se que a oração aponta para a minha submissão à vontade de Deus. Eu digo a Ele, Senhor, eu queria muito que acontecesse desta forma, mas como é um exercício de submissão, eu digo assim, Pai, eu queria que fosse assim, mas eu me submeto ao Senhor. Eu me submeto à sua vontade. A súplica, ela me leva a estar condicionado àquilo que Deus tem para mim. Quando nós criamos uma rede de pedidos de oração, nós estamos orando uns pelos outros e autorizando o céu a nos dar bênçãos que de outra forma nós não receberíamos. Mas temos que entender que a vontade de Deus é sempre suprema a tudo aquilo que nós pedimos. Eu tenho muitas histórias de pedidos de oração que fiz e que Deus não respondeu da forma como eu pedi. Deus fez de uma maneira diferente. E se Deus fez de uma maneira diferente, a fé me ajuda a compreender que Deus sempre vai fazer o melhor. E se Ele sempre faz o melhor, eu me rendo completamente a Ele, eu me submeto completamente a Ele, eu estou debaixo da graça dEle e vivo de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou que a vontade do Pai
deve ser feita assim na terra como no céu. No jardim do Getsêmani, quando Jesus suava sangue, pela terrível angústia que enfrentava como consequência do afastamento do Pai. Ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. E no final, ele pede: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Eu quero que esse cálice passe de mim. Eu não quero continuar enfrentando as dores que eu estou enfrentando, eu não quero continuar lutando da forma como eu estou lutando, mas eu me submeto completamente ao Senhor. A tua vontade é suprema na minha vida. A tua vontade está acima da minha própria vontade. A oração intercessora, ela tem poder, porque Deus está sendo solicitado para agir. E quando Deus age, situações podem ser mudadas. Autorizamos o Senhor a nos abençoar, mas nós também nos submetemos à vontade de Deus. Há frutos práticos que devem ser manifestados e que ocorrem de maneira natural na vida de quem vive em oração. Há um texto em Atos, do capítulo 12, versículo 5, que é muito interessante, e eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. Atos, capítulo 12, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. E assim, Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava no cárcere por causa da perseguição de Herodes. Herodes temia o crescimento da igreja, olhava para a multiplicação dos cristãos como uma ameaça para a manutenção do seu reino, do seu poder, e então ele primeiramente prende Tiago e mata Tiago a fio de espada, ou seja, decapitado. Os judeus aprovaram, os romanos aprovaram, e ele pensa assim: estou alcançando o meu êxito, vou deter o crescimento da igreja, e eles vão deixar de ser uma ameaça. Então, ele decide prender também a Pedro. E então, Pedro vai para a prisão, e lá na prisão, a igreja estava orando o tempo todo por ele. Esta oração, ela transforma o coração daqueles que estão em oração. E esta oração em favor de Pedro resultou em realidades práticas. Veja o versículo 6, diz assim, ó: na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes. Neste ponto aqui, eu entendo que as súplicas, as orações intercessoras, elas nos ajudam a remar contra a maré, nos ajudam a transcender as dificuldades. Pedro estava algemado, com grilhões nos pés, com cadeias nas mãos, tudo era contrário. E o que eu vejo aqui era que a igreja estava orando do lado de fora e Pedro na prisão estava milagrosamente dormindo. Ele transcendeu as dificuldades. Por mais que o mundo estivesse caindo, tudo estivesse abalado, por mais que as circunstâncias fossem assustadoras, porque a morte era iminente, e uma morte cruel, brutal, sanguinária. Pedro seria decapitado como Tiago foi. Mas a oração intercessora do lado de fora fez com que Pedro enfrentasse as dificuldades, transcendesse os problemas. A circunstância contrária recebeu a graça de Deus, que nos ajuda a vencer. Certa vez, Jesus acalmou uma tempestade. Jesus estava com os discípulos no barco e veio um grande temporal. Os discípulos tentavam vencer a quantidade de água que entrava, porque a morte era iminente, o barco já estava afundando. E a Bíblia diz que naquele momento Jesus dormia tranquilamente. É difícil imaginar como alguém consegue dormir em um barquinho como aquele que eles estavam. E Jesus
estava aparentemente indiferente a todo o sofrimento e o sacrifício que eles estavam fazendo para manter a vida. Eles descobrem que Jesus não estava ajudando. Vão até ele e perguntam: Senhor, estamos morrendo, estamos lutando contra a tempestade e o Senhor não se importa? Então, Jesus coloca-se em pé, chama a eles de homens de pequena fé, porque Jesus havia dito do outro lado que eles passariam para o outro lado do rio. Jesus garantiu que eles chegariam. E como eles estavam com pouca fé, não creram que eles chegariam, portanto, pensaram que morreriam. Jesus se levanta, coloca-se em pé na popa do barco, levanta as mesmas mãos que criaram todo o mundo, e ele acalma uma tempestade. Os discípulos se alegram, mas fica a repreensão. Eles eram homens de pouca fé. O poder de Deus é poder para não permitir que qualquer tempestade tire de você o sono. Por isso Jesus estava dormindo, e no sono de Jesus estava a manifestação do poder de Deus. Nem toda a tempestade da vida vai cessar como essa tempestade que Jesus cessou, mas ao estar dormindo, Jesus mostra que é possível ter paz no meio da tempestade, e paz no temporal só é possível para aqueles que desenvolvem uma vida de oração, para aqueles que desenvolvem um relacionamento mais profundo com Deus. O poder de Deus não é apenas poder de Deus para acabar com a tempestade, porque o poder de Deus é poder para não me tirar o sono e devolver o sorriso no rosto, ainda que eu esteja no meio de uma tempestade. Mais um ponto interessante: a oração gera resistência contra a dor. Pedro estava preso com algemas, com cadeias, que dificultava a sua locomoção, ele não tinha nenhum tipo de conforto, algo completamente difícil e complicado. Ele sentia dor, ele sentia medo, mas mesmo assim dormia, porque a oração me dá resistência para a dor. Todos nós já nos sentimos fracos, já sentimos dores de diferentes naturezas. Quem tem dor, às vezes não pensa em nada a não ser na própria dor. Não pensa em ir no shopping, não pensa em passear, não pensa em ir almoçar no restaurante, porque a dor toma conta de tudo. Quando algo dói, todo o nosso ser é sequestrado por aquilo que não está bem. A dor produz uma redução existencial naquele que foi tomado pela dor. A dor na alma é provavelmente a pior dor, porque é a dor que o remédio não encontra, é a dor que o remédio não pega. E é aqui que entra a oração. Uma vida de oração profunda, de relacionamento com Deus, gera anticorpos contra a dor. Alguns anos atrás, o Instituto de São Paulo fez uma pesquisa e eles detectaram que ter fé reduz em 30% o risco de morte. Já um outro estudo, feito pelo Instituto Dante Pazanese, com cerca de 250 pessoas, concluiu que aqueles que praticam uma religião ou demonstram a sua fé de alguma forma podem reduzir em quase 30% o risco de morte. Em dados assim, fica muito claro que viver uma espiritualidade saudável desenvolve menos pensamentos suicidas, menos consumo de álcool e drogas, mais incentivo a hábitos saudáveis, ajuda a reduzir a carga viral em pacientes de HIV e reduz o número de mortes por AVC e problemas cardíacos. É exatamente essa conclusão que uma matéria publicada na revista Debates em Psiquiatria, ano 5, número 6, de 2015, chegou à conclusão. Ou seja, quando você desenvolve uma vida de oração, você acaba tendo uma vida física muito melhor. Você acaba tendo mais saúde. Essas pesquisas que foram feitas com pessoas que tinham a mesma enfermidade chegam à conclusão que o que diferencia é ter ou não ter fé.
é perceptível e visível a mudança do quadro devido ao enfrentamento ou à disposição ou à condição que a pessoa tem como fruto da fé. Em um estudo realizado no Brasil pela ABP, mostrou que 85% dos pacientes gostariam que a sua religiosidade, ABP é a Associação Brasileira de Psiquiatria, que 85% dos pacientes gostariam de ter a sua espiritualidade abordada no consultório médico. E 8% afirma que já teve a sua religiosidade tratada pelo médico. Em função disso, hoje, praticamente 90% das faculdades de medicina nos Estados Unidos incluíram no currículo básico espiritualidade e saúde mental, porque é algo cientificamente comprovado. Uma vida que desenvolve fé, uma vida que desenvolve orações, é muito mais forte do que uma vida que não se desenvolve nesse aspecto. Se a ciência já comprova os efeitos biológicos da oração, nós que conhecemos a palavra, nós que oramos, não podemos negligenciar a oração. Há efeitos na oração, porque a oração gera em mim uma experiência muito mais profunda quando eu estou num culto. A oração gera em mim algo muito mais notório àqueles que estão à minha volta, no trabalho, no comércio, quando eu vou comprar qualquer coisa, porque aquele que está na presença de Deus irradia uma luz que é imperceptível aos olhos humanos, mas é perceptível ao coração. Em Filipenses 4:7, Paulo diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." É a paz que ninguém explica. É a paz que nenhum antropólogo, nenhum psiquiatra, nenhum psicólogo consegue resumir. É uma paz que se vive, porque a origem dela não está em nós, mas está em Deus. É bênção de Deus para aquele que com ele se relaciona. Gera uma força que não é produto humano. É uma força que te dá resiliência, que te dá forças, que te dá paz no meio da tempestade, porque você se torna mais próxima e mais próximo de Deus com o tempo e com a profundidade da sua oração. Eu gosto de pensar na vara para salto. O atleta, ele vem com essa vara e ela é responsável por impulsionar e jogá-lo nas alturas para superar o obstáculo. Essa vara para o salto, ela enverga de tal maneira que parece que vai quebrar, mas ela não quebra. E a força com que ela volta, ela impulsiona para cima o atleta. E quando ela cai no chão, ela volta ao seu estado normal. Isto é o que a oração faz conosco. Há momentos que nós pensamos que estamos no limite que vamos quebrar. Deus vê e não permite que nenhuma tentação seja maior do que aquilo que você pode suportar. Ele vai te dar forças. E na oração, a envergadura gera atenção, mas essa tensão, ela me impulsiona para uma vida acima das expectativas humanas. E no final, a oração faz com que a vara para o salto volte ao seu estado normal, porque o poder de Deus é poder para me libertar da dor, ou é poder para me capacitar para viver a dor. Posso todas as coisas por meio da oração, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos orar? Deus, querido Pai nosso, eu te agradeço muito pela reflexão da tua palavra, porque o Senhor nos traz ensinamentos profundos e nos ajuda a viver uma vida em relacionamento contigo. Queremos estar tão próximos do Senhor, passar tempo na sua presença, conversar contigo como amigo próximo, como uma amiga próxima, para, assim, desfrutarmos da sua presença. Toma-nos em teus braços de amor. São bênçãos que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastor Rafael Rossi.